meus queridos amigos bioguerreiros e bioguerreiras, bom dia, boa tarde, boa noite. Se você chegou agora, seja bem-vindo. Se você é das antigas, seja bem-vindo também. Hoje falaremos sobre a imunoglobulina do tipo A, alfa, imunoglobulina A, IgA. Spoiler ali, ela é a predileta da mucosa. Vamos entender um pouco como que ela é produzida, como que ela passa através da mucosa, e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Eu sou seu professor Thiago Nascimento. Se você quer aprender, se você gosta desse tipo de conteúdo, você já sabe o que fazer. Deixa o seu joinha, se inscreve no canal, porque não vai cair a sua mão e você vai me ajudar bastante. Vai ajudar o YouTube a divulgar cada vez mais o meu conteúdo, beleza? Vamos lá então? Around my room, my world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Turma, então é o seguinte, ó, o que eu preciso que vocês entendam? Já falamos sobre outros tipos de imunoglobulina, tá? A IgA, nós vamos discorrer um pouco mais ali, porque ela tem algumas peculiaridades, alguns lugares que ela é produzida de uma forma específica, algumas variações dela, mas ela tem um papel similar a todos os outros anticorpos. Defender, opcionizar, tudo que nós já estudamos em aulas anteriores, tá bom? Então, o que ela é? O que é a IgA? Bom, ela é o tipo da imunoglobulina, é imunoglobulina do tipo alfa, tá? Essas cadeias, elas são definidas de acordo com o tipo do anticorpo, também já estudamos isso, não vou voltar nessa característica aqui. A IgA, gente, ela pode ser dividida em dois grandes grupos, IgA1 e IgA2. Anotem aí, eu sempre gosto de falar para vocês escreverem, porque a aula ela rende bastante. Vocês conseguem aprender vendo, lendo, ouvindo e escrevendo. São vários estímulos simultâneos, tá? Então coloquem aí, IgA. A IgA é uma imunoglobulina com papel principal na mucosa, tá? Papel principal na mucosa. Pega a caneta, gente, escreve, que eu tenho certeza que vai facilitar o aprendizado de vocês. Papel principal na mucosa. Ela pode ser dividida em dois tipos. Façam duas flechinhas aí então, pode ser dois tipos. O primeiro tipo, IgA1, e o segundo tipo, IgA2. Escrevam aí na frente do IgA1 soro, tá? Então, a que está presente no soro, no plasma sanguíneo, está no sangue, é a IgA do tipo 1. A IgA do tipo 2, ela está presente em outros lugares do nosso corpo, como, por exemplo, nas mucosas, na saliva, no leite materno. Tá bom? Tem também um pouco no suor, lágrima, tá bom? Tem alguns estudos que demonstram isso. Bom, a imunoglobulina do tipo A, gente, a concentração plasmática dela vai de 3,5 a 4 aproximadamente miligramas por ml, tá? Tem bastante IgA, principalmente na mucosa intestinal, porque como o intestino é muito extenso, tem que ser produzida uma quantidade grande de imunoglobulina de anticorpo. Então, tem bastante, é uma das que mais estão presentes ali quando a gente compara em quantidade de imunoglobulina, é a que é produzida em maior quantidade, porque a área de atuação dela é muito grande, tá? Tem ali um período de meia-vida em torno de 6 dias, então em 6 dias, a partir de 6 dias ela começa a ser degradada. Lembrando, gente, não se esqueçam, o anticorpo é uma proteína. Proteína é formada por cadeias de aminoácidos. Então chega um momento que essa proteína ela vai ser clivada por proteases ali no próprio lúmen intestinal, tá? Então as enzimas vão acabar degradando ela em algum momento, ela fica protegida, a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Mas chega um momento que ela não vai viver para sempre. Ela é degradada também e os aminoácidos são ali reabsorvidos para serem utilizados em outras demandas bioquímicas, tá? Bom, então, ela representa, quando a gente fala do total de imunoglobulinas, pensando agora no soro, no sangue, mas num aspecto geral ali sistêmico, 15% do total de imunoglobulinas, tá? Só que quando eu olho só no intestino, só na mucosa, tá?
essa proporção muda. Mas, pensando ali no plasma, no sangue, nós temos 15% do total de imunoglobulinas é representado por IgA, nesse caso do tipo 1, tá bom? Principalmente. Bom, e aí, nós vamos aprender um pouquinho mais pra frente nos slides. Gente, presta atenção. Vamos anotar, que eu até esqueci de anotar com vocês. Escrevam aí, ó. Concentração. E aí, vai aprendendo com a vida, gente. Tem que ser esperto, não pode perder tempo. Concentração é esse sinal aqui que vocês usam, ó. Então, coloca concentração, aproximadamente 3,5 miligramas por ml. 6 dias de vida. Além disso, 15% do total de imunoglobulinas. Então, 15% do total no sangue. Não escreve sangue também, coloca assim, ó, SG, tá bom? É uma forma de você otimizar seu tempo e aprender, tá? Turma, vamos lá então, ó, preste atenção. Depois a gente vai falar sobre isso aqui de novo, sobre a estrutura do anticorpo. Não vamos falar agora de novamente FC, FAB, tudo isso já foi estudado. Mas é importante destacar que ela tem ali também regiões constantes, regiões variáveis, tudo que nós já vimos em aulas anteriores. Só que ela tem um negócio diferente agora, uma cobrinha aqui, um troço esquisito, chamado de componente secretório, de secreção, em inglês, secretory component. O que é isso? Será, meu Deus do céu? Para que serve? Nós vamos ver numa imagem que tem um papel bem interessante na luz do intestino, que é o que eu estou usando como exemplo para vocês, mas na luz da mucosa contra toxinas, e é uma estrutura que ajuda a esse anticorpo ficar unido, ficar firme e ficar protegido das proteases. É como se fosse uma capa, uma proteção que impede que as proteases clivem essas cadeias de aminoácidos, tá bom? Então, ó, firma a vista, acorda, preste atenção para você entender, tá? Bom, algumas coisas que é importante a gente discorrer antes de entrar na parte de como que ela passa pela célula, essa imunoglobulina, o que ela faz, enfim. Ela é produzida nos tecidos linfóides mucosos e ela é ativamente transportada através do epitélio. Então eu trouxe um exemplo aqui para vocês do GALT. Nós teremos aula sobre isso, tá? Sobre cada tipo de tecido. Mas o GALT é o tecido linfóide associado ali ao intestino. É do termo em inglês. E aí, o que acontece? Nós temos, então, linfonodos, temos regiões, as placas de Peyer, regiões imunológicas estratégicas. Gente, eu acho demais isso. O corpo é muito bem feito. É muito bem feito. Nós temos essas regiões estratégicas que vão fazer com que seja produzida essa imunoglobulina e que ela seja liberada, porque seja não existe, seja liberada através da célula para cair no lúmen intestinal, para opsonizar micro-organismos. Porque pensa, gente, olha que loucura, se a bactéria está ali, ela vai invadir o tecido. Esse anticorpo, essa IgA, ela se liga nessa bactéria, ela opsoniza e impede que ela passe através da célula. Não vai passar. Ela vai ser eliminada ali, vai embora com as fezes, é eliminada. Temos respostas imunológicas também envolvido com essa opsonização. Esse complexo ele pode passar pela célula, só que agora com um processo imunológico e não com um processo infeccioso. Não é a bactéria infectando, ela até pode tentar, mas daí tem também uma forma de impedir. Mas não é a bactéria infectando, é um complexo imunológico entrando através de uma célula estratégica que vai ativar o sistema imune para produzir mais anticorpos, para produzir mais resposta. Então é todo um mecanismo envolvido. Mas agora o que a gente precisa saber, coloquem aí. A IgA é produzida nos tecidos linfóides associados às mucosas. Nosso famoso malte, que são todos ali os tecidos, mas aqui é só associado ao intestino, por exemplo. Tem a mucosa oral, temos N outras regiões. Então, o que nós precisamos saber? Ela é produzida em regiões estratégicas, ela não é produzida lá na medula.
Não é um plasmócito do sangue, até tem alguns de memória que circulam, mas quando precisa de uma resposta que é produzido de uma forma ali acentuada, não é esse plasmócito que está ali circulando nos vasos, que vai ter um papel característico para essa primeira resposta. Não é aquele linfócito B que vai ser ativado. Nós temos uma resposta local, um tecido local para favorecer, para agilizar, para resolver esse problema, tá? Então, quanto ao tipo de imunidade, como que é formada essa imunidade, que é importante a gente entender. A imunidade da mucosa, referente a IgA, essa troca de classe, porque começa a produzir IgM primeiro, o plasmócito, quando ele é ativado. E aí tem uma troca de classe para produzir IgA. A gente vai ver isso também. Mas como que é chamado? A gente pode chamar isso de imunidade de mucosa, tá? Imunidade das mucosas, ou imunidade secretora, tá? Porque é produzido e é liberado, produzido e liberado, é produzido e secretado. Então, a imunidade produzida a partir da liberação de IgA pode ser chamada de imunidade de mucosa ou chamada de imunidade, igual tá ali no nosso slide, imunidade secretora, tá? Não é secretória não, secretora, imunidade secretora, tipo secretária. Nada a ver, piadinha ruim, gente. Imunidade secretora. Então, corresponde a 70% dos anticorpos produzidos diariamente. Porque a mucosa é extensa. Precisa produzir bastante para dar conta de cuidar disso tudo. Então, é produzido em grande quantidade. Mesmo que no plasma ela represente 15%, do total de anticorpos produzidos, quando a gente pensa em volume, em quantidade, pela mucosa ser extensa, nós temos a IgA sendo ali a principal, tá? Nós temos, turma, a IgA, ela pode se apresentar de algumas formas. Ela pode se apresentar na forma de monômero, quando é só um anticorpo sozinho. Na forma de dímero, quando são dois anticorpos ligados ali, tá? Ou na forma de trímero, que é quando tem 3 anticorpos ligados. É menos comum. O mais comum é na forma de dímero, que mais cai em concurso. Anticorpo que se apresenta frequentemente na forma de dímero. Vai ser o IgA, tá bom? Nós temos algumas citocinas, alguns fatores que são liberados por células células mucosas, que ajuda a estimular, isso aqui não precisa anotar agora que a gente vai ver de uma forma detalhada, mas que ajuda a estimular a produção de IgA. Um desses fatores é o fator B, fator beta, a gente vai falar sobre ele um pouco mais tarde, tá? Mas o que vocês precisam pegar desse slide é isso que a gente já falou e a forma de apresentação da IgA. Então, coloquem aí. A IgA pode se apresentar como monômero, dímero ou trímero, tá? Circula o dímero, que é o mais frequente, tá bom? E anota isso que vai ter questão no final, hein? Quero ver se vocês estão tão bem ali, tão bons para poder responder. Bom, a respeito de onde essa IgA ela é produzida, pessoal, ela é produzida na lâmina própria. Aí vocês devem estar assim, error 404. Onde que é a lâmina própria, professor? Como assim lâmina própria? Bom, trouxe uma imagem aqui de uma representação histológica para mostrar para vocês. Nós temos ali o epitélio, membrana basal e uma camada um pouco mais abaixo que é chamada de lâmina própria. Tem um monte de tecido conjuntivo, tem os capilares sanguíneos, tem as regiões imunológicas, então
placa de Peyer, todas essas estruturas que estão envolvidas com a imunologia estão presentes, teremos aula sobre isso de uma forma mais específica também, mas estão presentes na lâmina própria. E é na lâmina própria que tudo acontece. Então, o plasmócito produtor de IgA, ele libera a IgA, uma cadeia chamada de cadeia J, uma estrutura, liga esses anticorpos, que eles ficam ali na forma de dímeros, tá? Libera, então, na lâmina própria essa imunoglobulina. E aí a célula, gente, ó, imagine, pensa, aqui é a parte daqui, ó, de baixo. O IgA, a imunoglobulina do tipo A, precisa passar por isso tudo e cair aqui no espaço, que é onde está a bactéria, onde está passando o alimento, as fezes, dependendo da região, tá? O bolo alimentar, o quimo, enfim. Aqui é o lado de dentro, é a luz, é o meio do tubo. Como que ela passa? Essa IgA dimérica, ela se liga a um receptor. Então vamos escrever isso. Ó, a IgA, a gente começou com a IgA todas as frases. A IgA é liberada pelo plasmócito na lâmina própria. A IgA é liberada pelo plasmócito na lâmina própria. Coloca aí, número 1 e faz um círculo. Primeira coisa que aconteceu. Aí vamos fazer um segundo círculo para essa etapa aqui, ó. Segundo círculo. 2 flechinhas. A IgA, tem que começar assim, senão não vai fazer sentido para vocês. A IgA, ela está na forma de dímero. A IgA está na forma de dímero. Esse dímero vai se ligar a um receptor. Beleza. Então agora número 3, faz outro círculo. O que vai acontecer? Esse receptor se chama poli-Ig. Então coloquem aí, ó. Escrevam assim. Células epiteliais da mucosa, células epiteliais da mucosa possuem um receptor chamado poli-Ig. Por que é poli-Ig? Porque ele se liga a mais de um tipo de anticorpo. Se liga ao IgM e à IgA, tá bom? IgM porque é a primeira produzida muitas vezes, antes de ter a mudança de isótipo, para virar IgA. Então é um receptor ali adaptado. Ele se liga tanto a IgA quanto a IgM. Poli-Ig. Abre parênteses aí, escreve porque liga em IgM e IgA, tá? Beleza, o que vai acontecer então? Esse receptor, quando o anticorpo se liga, nós vamos passo 4. Quando ocorre a ligação entre poli-Ig e dímero de IgA, esse complexo é endocitado, gente. Esse complexo é endocitado. Então isso aqui vai entrar para dentro da célula. E vai ocorrer um processo que chama de transcitose. Então vai endocitar e transcitosar. Não é transcitosar porque a gente não pode falar isso. Vai fazer endocitose e fazer depois transcitose, que é mudar, tirar daqui, entrou. Agora vai passar, como se fosse uma transmigração, passar de um lado para o outro. Por isso que chama transcitose, tá? Presta atenção que tem uma questãozinha final sobre isso, hein? Então vai ocorrer essa transcitose e aí a gente vai para o 5. Minha folha já encheu. A gente vai para o 5. 5 círculo. Quando a IgA sai,
ela não sai mais sozinha. Quando a IgA sai, ela não sai mais sozinha. Por quê? Vamos recapitular rapidinho o que aconteceu? Plasmócito produziu a IgA, liberou, ela se ligou. Deixa eu apagar esse monte de coisa aqui. Ela se ligou. Calma aí, gente. Um segundo. Ponteiro, caneta. Ela se ligou ao receptor, endocitou, fez transcitose, passou de um lado para o outro, e aí ela não está mais sozinha. Quando ela chega na luz, ela está ligada a esses vestígios de receptor, tá? Tem toda uma estrutura envolvida que nós chamamos de receptor. Na verdade, não é mais o receptor. O nome dele agora é componente secretório. Por quê? Ele foi secretado junto com a IgA. Então, gente, o que vai acontecer? Ele vai ter um papel importante também na resposta aqui nesse caminho. Então, ó, quando a IgA sai, ela não sai mais sozinha. Ela sai junto com o componente secretório. Beleza, turma? São esses 5 passos que acontecem. Ela sai ali e aí ela está livre, ligada, claro, a esse componente, mas está ali livre na luz para exercer sua função, para opsonizar, enfim, para fazer todas as outras coisas pertinentes à IgA, ao anticorpo, na verdade. Bom, e aí o que acontece? O que vai acontecer, meu Deus? Primeiro, um resuminho aqui para vocês disso que eu falei. Ó. Então, ó, ligação da IgA ao receptor, tá? Na face basolateral da célula epitelial. Então, se liga aqui no receptor poli-Ig. Entra, esse receptor então faz a endocitose e aí depois faz a transcitose, tá? Para a face apical da célula epitelial, para vir para o lúmen, tá? Vai passando para cá. Liberação do dímero de IgA na face apical da célula epitelial, então dímero de IgA mais o componente secretório que está aqui presente, que tem um papel bem importante também, que é como se fosse um restício do receptor, tá? Então só um resuminho para vocês entenderem. E aí o que vai acontecer com essa IgA que está livre ali agora na luz? Ó, aqui é a parte da lâmina própria, a parte de dentro, a célula e a parte de fora, a luz. Primeira função, essa IgA pode fazer a exclusão imunológica. Olha que legal, gente. A exclusão imunológica é quando esses dímeros se ligam ali em micro-organismos e impedem que eles passem através da célula. Isso não acontece. Então, eles são ali eliminados, tá? Então, ó, ela passa por transcitose e aí faz essa exclusão. Segunda coisa que ela pode fazer, essa IgA, é a endocitose de complexo. Ela pode estar relacionada à endocitose de complexos. Então, ocorre que ela se liga, opsoniza também micro-organismos, e aí a célula faz endocitose desse complexo aqui, anticorpo micro-organismo, anticorpo antígeno, e aí libera esse complexo que vai ativar a resposta imune. Então, para estimular a produção de ainda mais anticorpos. Um outro momento, um outro exemplo, que é o nosso exemplo 3, o que acontece? Olha que bacana. Então, nós temos, deixa eu pôr aqui a caneta de novo, nós temos uma endocitose, mas agora uma atuação principalmente no complexo de Golgi. Complexo de Golgi também, tá? O que acontece? Quando entra o micro-organismo, no caso o vírus, ele pode usar o complexo de Golgi, pode usar as regiões de endocitose para poder se replicar, e aí a imunoglobulina do tipo A pode impedir que esse processo também ocorra. Então pode se ligar ali impedindo essa multiplicação, replicação viral, tá? Um outro exemplo que nós temos aqui é a célula M, pessoal. É uma célula que tem contato imunológico, é uma célula que faz parte das respostas imunes de mucosas, que é uma célula que vai endocitar esse complexo anticorpo mais antígeno, mais a bactéria, tá?
endocita esse complexo, só que ela não faz só endocitose. Ela libera esse complexo para célula dendrítica. Ela tem contato, a célula M tem contato com a célula dendrítica. Olha que legal, gente. Acorda. Dorme não, acorda. Olha que bacana. Ela tem contato com a célula dendrítica que vai ser ativada e vai apresentar isso ao linfócito T. Nesse caso está esquematizado aqui TH2, que é o linfócito T reg, T regulatório, que vai ver ali a resposta melhor para ser encaminhada. Mas é todo um mecanismo imunológico. Olha quanta coisa. Tudo isso para impedir que tenha um processo infeccioso nessa região, porque é uma região altamente exposta. Nós entramos em contato com micro-organismos o tempo todo, tá? Depois eu vou falar um pouquinho como que funciona, não hoje, mas em uma próxima aula, da questão da microbiota. Por que a gente responde para algumas bactérias e para outras não? Isso é interessante também a gente aprender. Bom, e aí aqui, ó, o outro exemplo, eu esqueci de falar para vocês aqui na parte das células M, que esses componentes que são secretados juntos com a IgA, eles ajudam eles ajudam na resposta a toxinas, a inativar toxinas para elas não entrarem através da célula. Então, tem um papel também ali na ação dessas toxinas que são liberadas pelas bactérias, uma forma do sistema imune, desse resquício de receptor poli-Ig, agir para impedir ali esse processo infeccioso ou de lesão das células que seriam causados, por exemplo, por essas toxinas. Olha que bacana, gente, que coisa mais fascinante. E aí, o quinto exemplo, então, finalizando isso que eu falei para vocês, que complementa a 4, que é esse processo de apresentar para a célula dendrítica para ela ativar o sistema imune. Tudo está interligado, tudo é demais. Porque é tudo chave, fechadura, é um mecanismo inteligente, complexo, para poder impedir a invasão de micro-organismos, tá bom? Ué, aí você deve estar, deixa eu beber uma água que eu também sou filho de Deus. Você deve estar falando assim, mas ué, a IgA, elas sempre estiveram ali? Sempre teve o plasmócito produzindo? E o primeiro contato, como que funciona? Como que é o primeiro contato? Bom, vamos entender isso por partes. Então, primeiro, é um tipo de contato que é linfócito T dependente. Precisa do linfócito T nesse primeiro momento. Então, lembrando que aqui é a luz, é onde passa o alimento, as fezes, o químico, aquela coisa toda que eu já falei, tá? O antígeno, então, ele vai ser reconhecido pela célula M, que vai fazer com que não foi produzido IgA ainda, é o primeiro contato. Esse antígeno, ele é fagocitado por uma célula dendrítica, tá? Uma célula APC de resposta imune inata. A célula dendrítica, gente, vai apresentar esse antígeno ao linfócito T. Além disso, o linfócito B também pode fagocitar, também pode reconhecer. No caso do linfócito B, os receptores de membrana dele, de uma forma ali, a partir de recombinações, podem reconhecer regiões que são não tão específicas desse antígeno. Pode reconhecer também, mas vamos falar primeiro aqui da célula dendrítica. Fagocitou, então formou todo aquele processo de formação de MHC, tudo que a gente já estudou, tá? E aí, através do MHC de classe 2, não se esqueçam, tá? MHC de classe 2 apresenta para o linfócito T CD4. Lembra que 2 vezes 4 dá 8, sempre tem que ser 8 o final. Linfócito dendrítica, através de MHC de classe 1, apresenta para o linfócito T CD8. 1 vezes 8, 8, tá bom? Só para vocês não esquecerem. Voltando. Ela ativa essa célula que era virgão ali, naive. Essa célula virgem agora ativada, esse linfócito T ativado, ele vai interagir com o linfócito B, tá? Através da ligação CD40, CD40L, CD40 receptor, CD40 ligante. A partir dessa ligação, fusão, ligou, libera algumas toxinas que a gente vai ver depois também, mas se fundiu.
Esse linfócito B, ele vai ser ativado, Megazord, vira um plasmócito. E aí tem uma mudança de isótipo, porque geralmente a primeira imunoglobulina produzida é IgM. Aí tem uma mudança de isótipo que faz com que esse plasmócito passe a produzir agora IgA, gente. Produz IgA. E essa IgA, ela é então liberada, tá bom? Vai para a corrente sanguínea, vai ser secretado ali na mucosa, para quando esse micro-organismo vir de novo, tudo isso que a gente estudou acontecer, tá? Um outro lado dessa mesma moeda, é aqui, ó. A célula B, o linfócito B, reconhece, se liga ao linfócito T, também estimulando ele, e aí o linfócito T libera citocinas junto com outras células, como por exemplo a célula dendrítica que está ativada, liberando TGF-beta, NO, óxido nítrico, tá? Espécies reativas. Esse estímulo faz com que ele também seja ativado, se torne plasmócito e faça tudo isso que a gente já aprendeu, tá? Esse é uma forma de estimular a produção de IgA a partir do linfócito T, do estímulo do linfócito T auxiliar, do auxílio, como o próprio nome já diz, do linfócito T. Aí nós temos o segundo momento, que é a produção de IgA, linfócito T independente, não precisa do linfócito T. O que nós temos então? A bactéria, tá? É o PAMP ali, o micro-organismo, passou. Chegou aqui na lâmina própria, a célula dendrítica, APC, inata, reconhece esse PAMP através dos TLR, Toll-like Receptors, que é um tipo de PRR. Lembra que a gente estudou isso? Receptores de reconhecimento de padrão? Parece difícil, gente, mas faz assim, ó, com o olho que vocês vão lembrar. Se vocês assistiram as outras aulas, vocês vão lembrar. As aulas da plataforma, tá tudo bem detalhado para vocês. Então, para quem está assistindo isso aqui, é porque já teve essa base anterior, tá? A célula dendrítica, então, através do Toll-like Receptor, reconhece esse PAMP, é ativada e começa a liberar algumas coisas, como, por exemplo, esse APRIL, A-P-R-I-L, ligante indutor de proliferação. Além do BAFF, BAFF, fator ativador de célula B. São estruturas, moléculas, TGF-beta, que vão estimular o linfócito B a se diferenciar em plasmócito, ficar ativado, deixar de produzir IgM, que é geralmente IgM, o isótipo primário desse linfócito, e ele vai ter essa troca através desse estímulo pela célula dendrítica para poder começar a produzir IgA. Tem essa troca de isótipo e esse plasmócito agora, secretor, começa a secretar IgA aqui na luz da mucosa. Quando essa bactéria chegar de novo, rapidamente ela vai ser reconhecida, ligada e vai acontecer tudo que a gente aprendeu. E aí, meu povo, gostaram? Então, é um resuminho de como acontece essa imunidade relacionada a mucosas, tá? E espero que vocês tenham entendido. E agora, vamos para as questões. Se você, porventura, está assistindo esse vídeo no YouTube, algum pedaço, alguma parte da aula que está disponível em outras plataformas, para você só vai aparecer uma questão, essa que eu vou falar agora. As demais só aparecem para os alunos da comunidade cursal da plataforma, porque é material exclusivo. PDF da aula, tudo isso fica só na comunidade cursal, tá bom? Bom, vamos lá. Questão 1, gente. A imunoglobulina do tipo A pode se apresentar na forma tetramétrica. Verdade ou mentira? Vou esperar aí vocês responderem. 5 segundos. E aí, verdade ou mentira? A resposta está incorreta. Se apresenta na forma de monômero, na forma de dímero e de trímero, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece, gente, de deixar o seu joinha. Se você quer ser um aluno da comunidade cursal, na descrição desse vídeo nós temos o link da plataforma para você poder acessar
o link, poder entrar e fazer parte de tudo que nós temos na comunidade Cursal, que são cursos na área da saúde, de todos os cursos, de todas as faculdades. Nós temos então aulas de bioquímica, imunologia, um curso completo de imunologia, bioquímica básica, bioquímica clínica, imunobásica, imunoclínica, aula de hematologia, microbiologia, parasitologia, nossa, tem muita coisa, aula de... Enfim, clica no link aqui que você vai ver o tanto de coisa que tem lá, você vai gostar bastante e vai aprender, eu tenho certeza, tá bom? Lembrando que eu acho que é isso aí. Espero que você tenha gostado e venha aqui assistir as nossas próximas aulas. Um abraço, até mais.